5 problemas que você, costureira, comete em sua máquina de costura. Hoje, pessoal, esse vídeo é dedicado exclusivamente para os maiores problemas que as costureiras cometem na hora de efetuar a costura. Quer seja uma máquina de costura industrial, quer seja uma máquina de costura doméstica, as costureiras cometem esses problemas e por causa disso, note, máquina vai apresentar problemas como não costura, máquina travada, máquina embolando a linha e por aí vai. Então, fica até o final deste vídeo e depois diz aqui no comentário se vocês cometem um desses problemas ou já cometeu. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Primeiro problema, se você tem uma máquina de costura industrial, não precisa ser eletrônica, pode ser modelo convencional. Você, costureira, não costuma fazer isso aqui, ó. Você precisa deitar a máquina de costura e fazer a verificação do nível do seu óleo e verificar se está tudo ok. Neste caso, vocês podem notar que o óleo está exatamente no lugar que ele deveria estar, ó. Ele está no nível certo, mas muitas costureiras não sequer dão conta disso e na verdade nunca deita a máquina para fazer essa verificação. Além disso, as costureiras não fazem limpar aqui o cárter, onde fica o óleo. Aqui é muito comum acumular muitas sujeiras, tá? E por causa disso pode danificar sua máquina, porque vai entupir essa pecinha aqui, que é a bombinha, e por causa disso não vai lubrificar na parte de cima. Só para vocês terem ideia, aqui nessa máquina de costura já começa a ter sujeira aqui, ó. E se você costura frequentemente, vai ter sujeira por tudo isso. Então agora me diz aqui no comentário, você costuma fazer essa verificação? E é um dos problemas muito comum de chamar no mecânico, porque a máquina de costura travou, é porque não viu o nível do óleo. Quer seja nessa máquina ou em máquina de costura overlock ou interlock. Mas caso você tenha uma máquina de costura doméstica, um dos erros é não fazer a lubrificação, ou seja, utilizar o óleo e fazer a lubrificação da máquina de costura. É muito importante você fazer essa lubrificação. Pode ver, tem uma máquina aqui, ó, essa aqui, por exemplo, é importante você fazer a lubrificação dela. É claro que você não vai desmontar toda hora a sua máquina de costura para poder fazer isso, mas é importante você fazer principalmente em algumas partes, como na parte aqui da lateral, que é da barra da agulha, e da lançadeira. E de vez em quando, a cada 4, 5, 6 meses, dependendo do seu uso, tá? Tem algumas máquinas que você pode até depois de 8 meses fazer a lubrificação da sua máquina, tá ok? Então, é um erro comum que você comete e é importantíssimo você fazer. O segundo problema está ligado a essa pecinha aqui, a agulha da máquina de costura. É muito comum as costureiras utilizarem a agulha já danificada. É comum a agulha na ponta dela ter rebarbas, estar abaulada ou até mesmo às vezes quebra um pouco. Mas muitas costureiras iniciantes e até algumas já avançada, o que elas fazem? Utiliza a agulha até o último, até ela quebrar. Esse é um problema muito comum e que pode danificar muito a sua máquina de costura, porque você pode estragar uma pecinha que fica aqui dentro que se chama lançadeira. Aí é um BO muito grande. Por exemplo, em máquina de costura doméstica, como essa daqui, tá? Vai estragar a ponta da lançadeira, que é essa pontinha aqui. Aí você precisa trocar todo este conjunto. Aí que vem a dor de cabeça. Então o que você acha melhor? Trocar a sua agulha ou estragar a lançadeira depois de um tempo e gastar uma grana bem maior. Esse é um erro muito comum que infelizmente as costureiras cometem, que acaba estragando a sua peça. E me diz aqui nos comentários, você comete esse erro? Você utiliza a agulha até o final? Antes de falarmos sobre o terceiro motivo, tem uma novidade legal para vocês. Neste mês de outubro, o nosso curso de manutenção de máquina de costura estará com 50% de desconto. Isso mesmo, é uma Black Friday adiantada. Isso mesmo, então do dia 1 de outubro até o último dia deste mês, você poderá adquirir o nosso curso com 50% de desconto. Já pensou você aprender uma máquina de costura, você não precisa depender de mecânico, ou até mesmo você poder ganhar um extra ou se tornar um mecânico profissional na área, aprender uma máquina de costura doméstica, industrial reta, overlock, interlock, galoneira e motores?
Quer saber mais? Quer saber como funciona? É muito simples, tem um link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só você clicar que você vai ser direcionado para o nosso site. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas, tem um pessoal para poder tirar as suas dúvidas lá também, que são os atendentes. Tá ok? Então corre lá. Lembrando, caso você está assistindo esse vídeo e já passou, ou seja, já passou esse mês de outubro, o valor vai estar normal, aí não tem o que fazer. Então corre, aproveite. Vamos lá para o terceiro motivo. O terceiro motivo é que as costureiras não fazem a regulagem da tensão da máquina de costura. Isso mesmo, é muito comum, não somente máquina de costura interlock, mas máquina de costura doméstica, máquina de costura industrial, elas não mexem nesse tensor. Costureira, tem uma coisa na sua cabeça, você precisa aprender a mexer nos tensores da linha da máquina de costura. Por quê? Porque é primordial. Esses tensores aqui, ó, tá vendo? Você não pode ter medo dele, porque a partir do momento que você não sabe fazer a regulagem desses tensores, o que vai acontecer? Se você comprar um tecido diferente, pronto, acabou. Você não vai poder fazer a regulagem, você não vai saber costurar, porque não sabe fazer a regulagem. Lembrando, caso você quiser aprender tudo isso que eu estou mencionando, como fazer isso aqui, como arrumar uma máquina dessa, nós temos o nosso curso que está com 50% de desconto. Corre lá. Então, esse é o terceiro maior problema. Costureiras não sabem fazer a regulagem de tensores. Coloque aqui nos comentários, você sabe fazer isso? O quarto problema extremamente comum é que as costureiras não sabem ajustar a máquina para o tipo de tecido. Por exemplo, se você está costurando um tecido bem fino, um tecido delicado, aí de repente você tem que mudar a costura, costurar um tecido mais grosso, por exemplo, um jeans. As costureiras simplesmente, a maioria das costureiras, não sabem fazer a modificação na máquina. Por exemplo, você precisa mexer nos tensores, que nem eu falei. Você precisa, além de mexer nos tensores, dependendo do tipo de tecido, até trocar o dentinho da sua máquina de costura, porque existem dentinhos para costurar tecidos delicados, tecidos médios e tecidos pesados, e simplesmente não fazem essas alterações. E além disso, não muda a agulha. Às vezes a agulha é número 9 e quer costurar um tecido mais grosso com a agulha número 9. Isso não pode, você tem que colocar exatamente a agulha correta. Ou seja, o quarto motivo que a máquina de costura apresenta muito problema é que muitas costureiras não têm este conhecimento, não sabem fazer a regulagem própria para cada tipo de tecido. E aí, me diz aqui nos comentários, você sabe? E o quinto motivo, mas não menos importante, é que muitas costureiras desconsideram a qualidade da linha da máquina de costura. Ou seja, vai lá comprar a linha e compra qualquer uma, tanto faz. Compra mais em conta, mais barata e acha que a máquina não vai sofrer com isso. Não, pessoal, vocês têm que comprar a linha de qualidade, por isso que tem vários preços de linha, tá? É importante vocês terem isso em mente, porque dependendo da linha, a sua máquina de costura vai ficar quebrando linha, sua máquina de costura não vai costurar e assim por diante. Então, dê atenção à sua linha, mas não somente à qualidade, mas como você armazena a sua linha. Nunca coloque uma linha em cima da outra, porque você acaba estragando ela e danificando a questão do processo da costura, tá ok? Então, esses são os 5 erros muito comuns que as costureiras cometem. Mas me diz aí, você gostou? Já aproveita, se inscreva no canal, dá uma força para nós que vocês ajudam bastante. Um forte abraço e te espero nos próximos vídeos. Até mais!